Olá, sejam bem-vindos a essa apresentação. O meu nome é Elis, eu sou farmacêutica, sou formada há 14 anos e sou supervisora da qualidade da empresa Vera Rosas. O tema dessa apresentação é sobre certificação de boas práticas de fabricação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar a apresentação. Certificação de boas práticas de fabricação, ou GMP, cenário geral e aspectos críticos para a obtenção do certificado para produtos para a saúde. Bom, vou falar rapidamente sobre o Grupo Vera Rosas. Ele foi fundado em 1999 pela Vera Rosas, nossa CEO, e o Grupo Vera Rosas é constituído por 4 empresas. O escritório Vera Rosas ele fica localizado em São Paulo e é uma empresa de consultoria especializada em registro de produtos, legalização e qualidade. A VR Medical é a detentora de registro de produtos e a importadora do grupo. A BioDevices é um importador, armazenador e distribuidor de produtos para saúde e cosméticos. E a VLR é um escritório localizado nos Estados Unidos que ele oferece suporte técnico aos clientes internacionais. Dando início, então, à nossa apresentação, vamos começar pelo cenário geral para obtenção de CBPF internacional. Sabemos que a certificação ela é mandatória para produtos para a saúde, classe de risco 3 e 4. Tá? Então, o cenário atual causado pelo coronavírus, ele trouxe grandes consequências e desafios para nós, que somos do setor regulado, e também para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Isso teve um impacto muito grande sobre os processos de certificação, porque a gente sabe que esses processos de certificação são feitos através de auditorias que são realizadas in loco, no fabricante internacional. A Anvisa, de forma muito dinâmica, tem feito várias publicações de resoluções que caminham aí junto à necessidade de atualização e velocidade que o desafio da pandemia exige. Dentre essas publicações, a gente destaca a 346 de 2020, que foi alterada pela 419 de 2020, e essa RDC, ela prevê a possibilidade de certificação de empresas exclusivamente através de análise documental. E para isso, precisa ser apresentado um relatório de auditoria que satisfaça as condições descritas na RDC 183 de 2017. E a RDC 183 de 2017 especifica que a inspeção da Anvisa ela pode ser substituída por uma inspeção feita por outra agência sanitária ou um organismo certificador. Então, trazendo aqui as opções do MDSAP, IMDRF, o MDCAS ou a agência sanitária do país de origem. Além do relatório, a Anvisa vai analisar outros fatores, que são resultado da avaliação dos documentos recebidos, o histórico de cumprimento de boas práticas de fabricação da empresa, a complexidade da unidade fabril, as tecnologias envolvidas nesse produto, o risco intrínseco dos produtos, o risco de desabastecimento dos produtos do mercado e a indicação de uso desse produto. Para as empresas onde não é possível conceder a certificação por análise documental, a RDC prevê a possibilidade da realização de inspeção remota. Tá? Então, isso está sendo feito em caráter emergencial e temporário. E essa comunicação ela tem sido feita através de ofício ou e-mail. Então, como que a empresa vai ficar sabendo que ela vai receber uma inspeção remota? Ou através da caixa postal ou através dos e-mails, tá? Os agendamentos no sistema Solicita, eles estão sendo organizados de forma cronológica. Então, a gente tem hoje 2 filas distintas. Temos uma fila para inspeção remota e uma fila para inspeção presencial. As inspeções remotas, elas já tiveram início, então, tanto os agendamentos quanto as inspeções em si, eles já estão acontecendo. Para as inspeções presenciais, a Anvisa está aguardando a resolução do estado de emergência declarado pela OMS.
e também verificando as condições sanitárias de cada país. Já temos as informações de que a Anvisa está tentando organizar essa fila presencial e já realizando alguns agendamentos para dar maior celeridade nesses processos de BPF. Porém, para isso, eles também verificam como é o processo de quarentena no país que eles vão ingressar. E aí, como uma forma de acelerar essa petição de BPF que está na Anvisa, para algumas empresas que já tiveram esse processo analisado, a Anvisa determinou a inspeção in loco, a agência oferece duas possibilidades ao fabricante. Então, o fabricante ele pode ou aderir ao programa MDSAP, que é um programa de auditoria única, ou ele aguarda na fila pelo agendamento da inspeção in loco. É muito importante a gente lembrar que para as plantas fabris que já tiveram um histórico negativo de indeferimento anteriormente, obrigatoriamente a Anvisa vai voltar para fazer uma auditoria in loco, né? Uma vez que é dessa forma que é verificado o cumprimento dos requisitos de boas práticas de fabricação, que é o que garante a qualidade e a eficácia dos produtos que vão ser comercializados no Brasil e a toda a população brasileira, consequentemente. Aqui eu trouxe alguns prazos de aprovação e outras informações. Então, o prazo para uma documentação, uma análise de documentação tem acontecido de 4 a 6 meses. Para auditoria remota, de 6 a 8 meses. Para auditoria in loco, entre 8 meses e 1 ano. Algumas informações, né? A taxa da Anvisa, ela está em torno de R$ 72 mil, isso exceto os países do Mercosul, e a validade do certificado continua sendo de 2 anos. O certificado de boas práticas, ele pertence ao detentor do registro. Existe a possibilidade do processo de certificação e o processo do registro do produto, eles acontecerem em paralelo. Porém, se a BPF for indeferida, a empresa pode ter os registros cancelados ou pode haver um recolhimento desses produtos no país. Aspectos críticos para a obtenção do certificado. Principais motivos de exigência. Então, aqui a gente vai falar um pouco das exigências que vêm após a petição de BPF. A gente ainda não está falando da auditoria em si. Divergência de endereço ou razão social do fabricante em relação a uma petição inicial ou qualquer outro documento enviado. Então, se a gente manda, vou dar um exemplo, uma petição inicial com um CEP e posteriormente a gente manda um certificado ISO com um CEP com uma numeração diferente, a Anvisa vai abrir uma exigência para entender o motivo da diferença daquele CEP. E pode ser um endereço, pode ser o número da empresa ou a razão social. Um segundo ponto é a cópia do relatório de inspeção ou auditoria mais recente emitido pelo organismo certificador ou autoridade sanitária do país. A gente sabe que esse é o item mandatório para cumprir o requerimento do processo. Porém, de acordo com a nossa experiência, a Anvisa ela sempre emite uma exigência pedindo o Audit Finding List, a carta de aceite do organismo certificador e o certificado ISO, da ISO 13485. Então, o que isso significa? Quando a gente manda um relatório e nesse relatório foram identificadas não conformidades, a Anvisa ela quer saber como aquelas não conformidades foram tratadas, se o organismo certificador aceitou aquelas não conformidades até a finalização, que é a emissão do certificado ISO. Relatórios resumidos, incompletos e sem os devidos anexos impossibilitam a verificação do cumprimento dos requisitos de boas práticas da RDC 16, que pode resultar de alguma forma no indeferimento da petição. Tá? Então, mesmo para os casos de auditoria onde os relatórios finais não tenham ainda sido emitidos pela autoridade que realizou a inspeção, o documento comunicando à empresa do aceite
e do resultado da inspeção tem que ser caminhado para a Anvisa para avaliação. E como último ponto, eu coloquei o questionamento que é feito acerca dos terceiros envolvidos no processo de fabricação, principalmente para materiais ortopédicos. Então, aqui o que a gente está falando? Quando a gente envia para a Anvisa o fluxograma de fabricação do produto, muitas vezes aparecem vários terceiros que também precisam mandatoriamente de um processo de BPF. Se eles não têm, eles podem automaticamente inviabilizar esse processo da petição em si que a gente está falando aqui em questão. Por quê? Muitos acabam tendo que fazer solicitação de várias outras BPFs. Acontece muito com os materiais ortopédicos. Às vezes, um fabricante ele tem vários outros suppliers, que a gente chama, que são os terceiros, que também fabricam aqueles componentes. Então, nós temos alguns casos onde o fabricante ele tem até 8 ou 9 terceiros. E esses 8 ou 9 também precisam da solicitação da BPF. Então, se a gente não aponta nesse primeiro momento do recebimento do fluxograma para o fabricante que ele vai precisar solicitar outras BPFs, isso pode inviabilizar muito o processo, né? Pode impactar muito, porque a empresa está contando com aquele valor de renovação, com aquele gasto a cada 2 anos, mas aquilo pode ser multiplicado por 4, 5, 6, até 9, 10, isso vai depender muito da quantidade de terceiros que ele tem. Agora, falando aqui das exigências que podem ocorrer após a inspeção. Muito comum a exigência vir com relação à falta de estruturação quanto aos documentos referentes à validação de processo especial e falta de frequência de revalidação. Então, aqui é muito comum que as empresas façam a validação, mas não determine frequência para revalidação daquele processo especial. Um segundo ponto é o não atendimento dos requisitos de rastreabilidade de dispositivo e equipamento usado no processo de fabricação, de controle dos produtos. Um terceiro ponto, a aplicação dos requisitos técnicos na rotina de qualificação e monitoramento de sala limpa. Sala limpa também é aí campeão de exigências. E o último ponto, eu coloquei como ausência de procedimento de técnicas estatísticas para evidenciar o plano de amostragem baseado em lógica estatística válida. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do nosso atual cenário. Esse cenário, ele é muito dinâmico, principalmente agora por conta da pandemia, tem mudado bastante e eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada e espero ver vocês em breve.